Salve galerinha, beleza? Eu sou Moisés Oliveira e este é o meu canal Moisés Caminhos do Axé. Pessoal, uma boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, uma ótima janta aí para quem tá jantando, um ótimo almoço para quem vai almoçar, né, em outras regiões do país aí, para quem estiver vendo meu conteúdo, um ótimo almoço para vocês, um ótimo café da manhã para quem vai tomar café da manhã também, né? Que aqui pode estar de noite, mas aí no seu aonde você convive, onde você vive, né, no seu país, pode ser que esteja de manhã, ou pode ser que esteja à tarde, pode ser que esteja anoitecendo. Então, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, uma ótima janta ou um ótimo café da manhã ou um ótimo lanche da tarde para você. Pessoal, o vídeo de hoje será o seguinte, o tema do vídeo será se adaptando com a espiritualidade. Pessoal, tem muitas pessoas... antes de tudo, pessoal, eu quero que vocês, aqueles que já é inscrito do canal, compartilhem meus vídeos nas redes sociais, compartilhem no Twitter, compartilhem no Kawaii, no Instagram, TikTok, em todos, Facebook, compartilhem meus vídeos nas redes sociais, beleza, pessoal? E deixa o seu like, deixa o seu joinha aí para cada vídeo, para cada visualização que você vê aí, deixa o seu joinha, deixa um comentário da hora, o que você achou do vídeo, mas respeitando as crenças, respeitando a espiritualidade, beleza, pessoal? Porque eu estou aqui para respeitar a sua espiritualidade, independente qual seja a sua religião, independente qual seja a sua crença. Deus só existe um Deus, que é o Criador do céu e da terra, aquele que rege as nossas vidas, é aquele que rege a minha e a sua vida e toda a vida que existe na face da terra, certo? Agora, a religião são várias, a forma de cultuar esse Deus é que muda, beleza? Mas Deus, ele é só um. Pessoal, e aqueles que não são inscritos, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, beleza? Para que você não venha perder nenhum dos conteúdos aqui, beleza? Estou fazendo vídeo quase todos os dias, então vai chegar as notificações no seu vídeo, assim que chegar você vê, curte, compartilha, deixa um comentário da hora e ajude a gente, beleza? A mais pessoas conhecerem meu trabalho. Então bora lá pro vídeo. Pessoal, se adaptando à espiritualidade. Esse tema é bastante profundo, porque quando fala sobre espiritualidade, é algo muito delicado a falar. Lembrando que Deus, ele é um só, mas o que eu quero dizer é que várias pessoas chegam em mim no dia a dia e às vezes até questionam comigo, Moisés, você não sabe o que quer da vida, você não sabe o que você quer. Um dia você está na igreja, outro dia você está na Umbanda, outro dia você vai para a religião tal. A gente não pode ficar meio lá nem meio cá, correto. Mas, pessoal, quando eu não faço compromisso com nenhuma espiritualidade, quando eu não faço compromisso com nenhuma vertente, eu posso sim visitar várias religiões, eu posso sim visitar várias crenças e ver qual é a que me agrada. Ou seja, eu posso visitar um centro de Umbanda, ir lá, tomar um passe, ver toda a gira, né? Conhecer, sentir a energia do local, sentir a energia que está ali presente, envolvendo, ver os caboclos, ver as pombagiras, ver os Zé Pilintra, ver os Exu trabalhar. Se eu me adaptar com aquela energia, se eu gostar daquela energia, se aquilo foi bom para mim, foi uma experiência da hora, o que eu vou fazer? Opa, peraí, gostei dessa religião. Gostei dessas entidades, a forma deles trabalhar, porém eu não conheço as entidades. O que eu vou fazer? Eu vou procurar saber dessas entidades de terceiro, ou seja,
com conselhos de terceiro, de pessoas, às vezes, que nem da religião não é, ou que nem entende do assunto? Não, porque eles vão falar que é demônio, vão falar que é isso, vão falar que é aquilo mais, e vai, entendeu? Praguejar, vai defamar aquela religião, vai falar só coisas que não tem nada a ver. Então, qual que é a melhor opção para mim fazer? Se eu agradei daquela religião, se eu agradei daquele culto ali que estava tendo, se eu agradei das pessoas que estavam ali, de tudo que estava acontecendo. Hoje em dia tem muitas ferramentas. O YouTube, ele tá aí para tirar as nossas dúvidas, entre aspas. Nem tudo que está no YouTube você pode acatar. Nem tudo que está aí nas redes sociais você pode acreditar. Porque hoje em dia tem muita difamação, tem muita falcatrua, tem muitos charlatões, principalmente no TikTok, entendeu? Hoje em dia tá uma moda aí, porque o profeta lá do TikTok falou que pode isso aqui. Então, às vezes, o que o profeta lá tá falando, nem profeta não é, só tem um título de profeta, e muitas das vezes tá até defamando, defraudando o nome de Deus. Mas porque o fulano lá tava todo engravatadinho, então tá certo. Não, não é assim, você tem que ir a fundo. Então, qual que é a melhor opção? Pesquisa o que é Exu, o que é uma pombagira, qual que é o fundamento de uma pombagira, entendeu? Se você tá lá na Umbanda, certo? Se você foi na Umbanda, gostou da gira, gostou dos negócios, gostou tudo ali do passo que você tomou, achou interessante, pesquisa na internet, pesquisa no Google o que é uma pombagira, qual que é o fundamento dela, o que ela veio fazer no mundo, quem ela foi em vidas passadas, quem ela foi antes de se tornar uma pombagira, porque a pombagira também ela foi um ser humano como eu, como você. Então vai pesquisar, pra você saber quem que é aquela espiritualidade, que você teve aquela afinidade, que você teve aquele contato ali, e você achou legal, achou interessante. Então se aprofunda, entendeu? Antes de pedir qualquer conselho para as pessoas, vai a fundo. Só você, lá no seu quarto, entra pro seu aposento, que é no seu quarto, fecha as portas e vai a fundo, minha filha. Pesquisa, pra você saber o que é. Entendeu sobre o assunto? Gostou? Parabéns para você. Se for aquilo que você quer, se for aquilo que você quer já de primeira ali para você, amém. Fica quieto, vai até essa casa, chega até o dirigente. Olha, eu gostei dessa religião. Tive aqui 1, 2, 3 vezes. Tive aqui mais de 7 giras. Gostei demais da energia, gostei das pessoas, gostei de ver os Exu trabalhar. Confesso que de primeira eu fiquei meio com medo, meio receoso, né? Porque segundo os conselhos de pessoas aí, de pastores, de igreja, falavam que era demônio, que era isso, que era aquilo. Mas aí eu fui pesquisar a fundo o que era um Exu, o que era uma pombogira, o que era isso, o que era aquilo. E eu vi que não tinha nada a ver. Então, eu quero falar para o senhor que eu quero começar a frequentar a esse centro. Beleza, se ele falar que tudo bem, ele vai passar todos os fundamentos para você, todas as regras, o que pode, o que não pode, entendeu? Porque não é só chegar e entrar na religião e falar, vou fazer parte disso aqui, já era, não. Tem muitas coisas que você vai ter que parar. Tem muitas coisas que você vai ter que abrir mão. Entendeu? Tem muitas coisas que você não pode, porque desde quando você... porque a religião em si, pessoal, ela nada menos é uma ligação com o sagrado, entendeu? Todas as religiões, ela tem um intuito a ligar você ao sagrado daquela religião ali, daquela crença. Você está me entendendo? Deus, ele é um só, ele é universal. Ele está em todas as religiões, Deus, ele não criou religião. Quem cria religião é o ser humano. A forma de cultuar muda muita coisa. Tem pessoas que é mais idólatra, tem pessoas que é mais fanático, tem pessoas que, né, cultua, dá mais prioridade para certas coisas do que a Deus. Isso eu já não concordo. Deus é o centro de tudo. Que até mesmo os guias sabem que eles estão abaixo de Deus, do Criador. Então eles respeitam quem é o maior, quem é o grande. É o grande lá que permite todo o trabalho ser feito dentro da casa de Umbanda, dentro de Candomblé, Quimbanda, entendeu? Então,
há muitas coisas aqui que você vai ter que abrir mão. Assim como na igreja evangélica também, quando você entra, chegou, se adaptou com a energia, gostou, opa, vou conhecer mais sobre esse Deus. Como você vai conhecer sobre esse Deus? Lendo a Bíblia, chegando em pessoas que têm mais experiência ali já, pessoas sérias, pessoas que realmente entendem da espiritualidade, que você olha para ele assim, opa, aquele ali, eu vejo que ele é um santo homem de Deus, a gente não vê falatório, não é que ele é santo, perfeito, que não existe ninguém perfeito, mas tem aqueles que seguem seriamente, que levam a espiritualidade a sério. Então essas pessoas têm muitas experiências boas para te falar. Então, o conselho que eu te dou é chegar num dessas pessoas sérias mesmo, você já conhece o perfil dessa pessoa, sabe que essa pessoa realmente é séria no que faz, e pede um conselho, ó, como é que é? Como é que é esse Deus aí? Me explica aqui, ó. Tem uma passagem aqui na Bíblia que eu li, tal, que eu não entendi. Como é que é isso? Como é que é Jesus? O que é isso? O que ele veio fazer aqui? Quem que é esse Jesus? Entendeu? Então a pessoa vai te explicar quem que é Jesus. Assim é você que quer entrar para o Banda, para o Candomblé, para a Quimbanda, seja qual for a religião, você tem que chegar naquele dirigente realmente que está ali presente, que está levando algo sério, que não é charlatão, que realmente tá ali para poder viver mesmo uma experiência, que já viveu uma experiência e que é exemplo para a sociedade. Beleza? Essas pessoas vão te falar o que é a religião que ela está. Então você gostou, entrou, beleza. Eu aconselho você a não fazer um compromisso já de primeira, porque você vai estar tendo experiência. Então vai no centro de Umbanda, senta ali, participa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantas vezes você quiser. Agradou daquela energia? Beleza. Pum, guarda para você. Opa, vou visitar hoje a igreja evangélica. Você vai lá. Entrou lá, tal. Não, às vezes você não se adaptou com aquela energia dali. Não quer dizer que lá não é que Deus não está ali. Muitas das vezes, tem muitas casas hoje em dia evangélicas que você chega, você não sente Deus lá. Mas não é que Deus não está lá. Muitas vezes está cheio de pessoas egoístas, pessoas falsas, pessoas fraudulentas, pessoas que brincam com a espiritualidade, pessoas charlatões, pessoas que não amam seu próximo, entendeu? Então a igreja está cheia, mas cheia de pessoas, cheia de curiosos, cheia de volume, mas não tem qualidade, entendeu? Qual que é as qualidades? Qual que é o primeiro mandamento que Deus deu? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Amará a Deus acima de todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo, né? Então, muitas das vezes você vê a religião espírita, Umbanda, Candomblé, que são difamadas pelas pessoas, falando que são uma religião do diabo, você vê essas religiões cumprindo todos esses mandamentos da Bíblia, que é amar a Deus sobre todas as coisas, que Ele é o Criador, lógico, é o centro de tudo, e amar o próximo como a ti mesmo. Você vê essas outras religiões tudo acolhendo as pessoas. E muitas das vezes você entra dentro de uma religião que se diz servir a Deus, você não vê exemplo. Você não vê as pessoas tendo o exemplo de Cristo. Você só vê pessoas olhando, não sei, de cima e embaixo aqui, não sei, não, tá um querendo ser mais santo que o outro tá apontando o dedo pro outro olhando a saia da outra como é que tá, olhando o vestido, olhando a blusa como é que tá, o cabelo como que tá, entendeu? É assim. Então muitas vezes não tem o caráter de Deus lá dentro. Mas é uma igreja de Deus. Mas as pessoas não estão sendo de Deus. Então eu te aconselho a você experimentar várias experiências. Visita o centro de Umbanda, gostou, se adaptou, estuda a fundo para o que é aquilo, gostou, interessou, entendeu tudo, beleza, calma aí. Opa, agora eu vou lá na Assembleia, vou lá na qualquer outra igreja aí. Visitou, olhou, sente a energia do local, a mesma coisa, sente a energia, tal, vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, beleza. Gostou? Achou mais ou menos? Beleza. Opa. Eu tenho curiosidade de ir em tal canto. Não vai saindo ficando de gai em gai igual macaco de gai em gai, não. Mas se você tem curiosidade de conhecer as religiões, tome muito cuidado também. Tem muitas religiões que é voltada para o mal.
Tem religiões que você não deve nem sequer ir lá ou participar ou comer daquela mesa ou ter curiosidade. Então toma cuidado também com a sua intuição, toma cuidado com as vontades, com a curiosidade demais. Tem aquele ditado que a curiosidade matou o gato na paulada, né? Então toma cuidado. Em tudo você precisa estudar, ter o conhecimento, filtrar, ter discernimento para ver se é certo ou se é errado, como que é o dirigente daquele local, se aquele dirigente lá leva uma vida boa, se ele ama o próximo, se ele deseja o bem para o seu próximo, se ele faz o bem na terra, se aquela casa ali daquela religião é bem falada, é uma casa que ajuda, é uma casa acolhedora, é uma casa que ampara, que resolve os problemas das pessoas, entre aspas, entendeu? Porque se não for uma casa assim, é melhor você nem ir. Mas a casa tem um bom perfil, é bem falada, as pessoas dali são carismáticas, por que não conhecer, entendeu? Então procura, olha muito isso. Então, se adaptando à minha espiritualidade. Tem muitas pessoas, pessoal, que foi crente desde o berço evangélico. E de repente, do nada, sai da igreja, não quer ir mais. Não é que a pessoa abandonou a Deus, a pessoa abandonou aquela crença, mas não é que ela abandonou Deus. Às vezes foi decepcionada lá por um pastor, né, que às vezes era um pastor, tipo assim, com todo respeito eu falo aqui, às vezes o pastor era mentiroso, às vezes era brabo demais, ou às vezes ele era mentiroso, ou era, né, lerdo, né, às vezes, né, fez alguma coisa com a jovem, ou com o jovem, ou, né, olhou de uma forma, falou alguma coisa que a pessoa não gostou. Então a pessoa às vezes foi decepcionado lá, saiu daquela religião. Ele só saiu da religião, ele não abandonou a Deus. Muitas das vezes essas pessoas procuram a casa de Umbanda. Muitas das vezes a pessoa procura essas religiões afro, né, que é candomblé, que é quimbanda, esses outros lugares. Por quê? Porque muitas das vezes está lá na igreja evangélica lá, que se diz servir a Deus e não é amada, não é acolhida, é só apontando o dedo, é isso, é aquilo, é nego julgando para lá e para cá. E muitas vezes entra para essas religiões que o povo fala que é do diabo, são acolhidas, são bem atendidas, têm atenção, os problemas delas são resolvidos, solucionados ali. Você entendeu? Então, você tem que saber qual que é a religião que vai adaptar a você. Lembrando que Deus é um só. Deus, ele é só um. Entendeu? Se aquela casa, se aquela vertente, se aquela religião que você foi, respeita o nome de Deus acima de tudo, faz a oração do Pai Nosso, que é uma oração universal, fala muito bem de Deus, faz aquela oração linda primeiramente, para Deus abençoar, para Deus proteger, né? E depois eles faz os seus cultos normais, que é gratificando as entidades. Então, eu não posso falar que aquela religião ali não é de Deus, porque há mistérios que não é revelado ao homem. Porque até mesmo Deus, ele não escolheu religião. Deus, ele não veio trazer religião. Deus, ele quer um povo zeloso e de boas obras. Deus, ele vem buscar um povo zeloso e de boas obras. Um povo que ama o seu próximo, um povo que dedica a fazer o bem, um povo que estende a mão ao necessitado sem querer receber nada em troca. O que a sua mão direita faz, não fique sabendo a esquerda. Então Deus, ele vem buscar uma pessoa de um bom caráter, uma pessoa que esteja atitude e sinceridade com a espiritualidade. Você está me entendendo? Lembrando que toda a espiritualidade está abaixo de Deus. Se Deus não ordenar, se Deus não permitir, não acontece nenhuma gira, não acontece nada. Todos os espíritos, tanto do bem como do mal, só faz alguma coisa se Deus permitir. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Então, às vezes você tem se perguntado,
Rapaz, eu já fui para a igreja evangélica, não deu certo. Fui para o Umbanda, não deu certo. Fui para o fulano, não deu certo. Fui para o budismo, não deu certo. Fui para o espiritismo, não deu certo. Eu tô meio perdido, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que fazer. Então, eu aconselho você a conversar com Deus. Fale com Deus. Fale, Deus, qual é a religião que o Senhor quer para mim? Qual que é a vertente que o Senhor quer para mim? Qual é a casa, qual é o lugar que eu nasci para estar? Então, pessoal, para que esses negócios de falar que tudo é do diabo. A religião que realmente fala mal de Deus é contra os mandamentos de Deus. É contra as coisas que Jesus fez. É contra o nome de Deus. Isso aí sim é coisa do diabo. Se você quiser seguir também o diabo, quiser fazer parte das outras religiões, isso aí é problema seu. Mas também fica sabendo que vai ter consequência. Todo lugar, toda religião que você for entrar, você vai ter uma experiência e você vai colher o que você plantar. Entendeu? Se você sabe realmente que aquela religião não agrada a Deus e que fale mal de Deus, que não respeita Deus e que só de você tocar no assunto Deus, as pessoas viram a cara para você e falam que esse nome não é aceito lá dentro, eu te aconselho a não ir. Mas se você quiser ir, a escolha é sua. Depois não vai falar, ai Deus, eu não sabia, ai porque tal, ai Deus me condenou, ai Deus fez isso, fez aquilo comigo, mas eu não sabia. Ninguém entra inocente, entendeu? Então, o vídeo de hoje é esse, pessoal. Se adaptando com a espiritualidade. Visita com muita cautela, procura saber primeiro qual que é aquela vertente antes de você entrar, entendeu? Se você agradar daquela energia, se você agradar das pessoas ali, se você viu sinceridade, se você realmente sentiu que aquilo vai fazer bem para você, quem sou eu, quem que é a pessoa lá fora, quem que é o ser humano que vai te julgar e falar que você não está na religião certa. Porque se você for parar para pensar, nenhuma religião é certa. Religião é título que o homem cria. Entendeu? Foi o homem que criou isso aí, não foi Deus que criou. Mas qual que é a função da religião em si? Conectar você ao sagrado. E qual que é o sagrado? O sagrado é Deus. Você está me entendendo? Então, se a religião que você for, seja espírita, seja uma igreja evangélica, seja... Isso é só nome que muda, viu, pessoal? Porque não é que a igreja evangélica é de Deus e a Umbanda não é de Deus, não. Se não Umbanda, o povo está seguindo os mandamentos de Deus, está priorizando Deus primeiramente, mas também está sabendo cultuar a Deus e está sabendo também gratificar os espíritos de luz que está aí, os auxiliadores que são os guias espirituais também. Se faz o bem, pode ter certeza que Deus ele trabalha de várias formas, de uma forma inexplicável que o ser humano não sabe. Então, em vez de eu ficar julgando, é melhor eu procurar saber estudar antes de ficar julgando qualquer uma outra pessoa. Por quê? Vai acontecer muita coisa nos fins dos dias que eu tenho certeza que muitos macumbeiros, muitas pessoas que são dessas religiões que as pessoas falam que é do diabo, vai entrar no céu. E aquela pessoa que está lá dentro da igreja de Deus, que está servindo a Deus lá, que realmente Deus, né, tá lá, e vai para o inferno, vai para um plano mais inferior, vai para um lugar de sofrimento. Por quê? Porque estava lá, sabia como seguir, mas estava com o pé lá dentro, o outro no mundo. Lá dentro, todo engravatinho, bonitinho, tal, né, um anjo. Mas da porta para fora, o cara era grosso com a sua esposa, vivia batendo na esposa, o filho rebelde com a mãe, a filha rebelde com a mãe, né? Dentro da igreja respeita o namorado, quando saiu de dentro daquela religião ali, vai trair o namorado, né? Vai trair a namorada, é mal com as pessoas,
sente ódio, inveja do seu próximo. Então, como que uma pessoa dessa vai entrar para um lugar de descanso? Como que uma pessoa dessa vai entrar aonde o sagrado mora? Não tem como. Você tem que se purificar, se libertar dessas coisas, do egoísmo, de inveja dessas coisas. Para você, para sua alma ser salva. Porque senão não tem como. Você pode servir qualquer religião. Se você tiver ódio e inveja no seu coração das pessoas, desculpa te falar, mas você está servindo aquela religião à toa. Está perdendo seu tempo, meu querido. Melhor você ficar neutro. Entendeu? E você paga suas contas com Deus depois. Porque não é só, agora eu estou servindo uma religião, uma vertente, então agora eu tenho que mudar meu hábito de viver, agora eu vou passar a amar as pessoas. Não, mesmo eu não participando de nenhuma religião, eu não sendo de nenhuma crença, eu tenho por obrigação de te amar, de te tratar você bem, de não julgar você, de querer ver seu bem, de estender as mãos para você. Por quê? Porque o que eu plantar, eu vou colher. Como que eu vou plantar egoísmo para você e colher ajuda? Como que eu vou plantar ódio e colher amor? Não tem como. Então, você colhe o que planta. Então, pessoal, o conselho que eu dou para vocês essa noite: quebra essas crenças, quebra esses dogmas de pastores fanáticos que fica falando que tudo que é do diabo, e estuda, pega livro, pega muitas coisas, vai estudar a espiritualidade, entendeu? Se você agradou daquela religião, tudo bem. Se você não agradou, não sai falando mal, não sai falando que aquele povo é do diabo, não sai falando que aquele é do diabo, porque você não gostou, porque você não se sentiu bem. Porque energia é energia. Às vezes aquela energia ali não foi feito para você. Você não nasceu para estar na Umbanda. Tem pessoas que não nasceu para ser da Umbanda e tá temando. Não, eu quero. E ele chega lá, os guias falam para ele: você não foi feito para cá. Porque o guia falou que ele não foi feito para lá, então quer dizer que aquilo é do diabo, então. Não, você não foi feito para seguir aquela espiritualidade ali. Toda espiritualidade leva a Deus. Porém, a forma de cultuar lá e a forma de seguir ali não foi feito para você. Então você tem que procurar outra vertente, outro lugar. O seu caminho já foi traçado por Deus. Cada pessoa vai se adaptar em certas religiões aqui na Terra. Lembrando que toda religião que respeita a Deus, que faz o bem, essas, pode ter certeza que Deus está agradando de muitas pessoas ali. Você está me entendendo? Então, eu aconselho você a ir a fundo, a estudar. Estuda. Se você deu certo na igreja, fica lá. Se você acha bonito os trabalhos, né? Lá dos guias, das giras, das firmezas, dos trem, mas frequenta uma igreja evangélica, mas porém você já visitou o centro e não deu certo lá, fique na sua igreja, mas respeita a espiritualidade. O respeito você é obrigado a respeitar. Você não é obrigado a concordar da forma que eles cultuam lá. Mas você também não pode julgar, falar que aquilo é do diabo, não. Você está me entendendo? Você não sabe a intenção da pessoa, você não sabe a intenção da pessoa. Agora, aquele pai de santo, aquela mãe de santa, que usa os seus dons, usa o seu dom para poder atrasar a vida do fulano, fechar o caminho do outro, fazer o fulano perder o gosto da mulher dele para poder ficar com outra mulher, entendeu? Por exemplo, eu chego e falo assim: fulano, eu tô gostando da mulher do cara ali, ela é muito bonita, e que não sei o quê, e eu vejo que ela dá umas olhadas para mim assim, que não sei o quê e tal, eu queria que eu vou pagar para você fazer um trabalho para ela poder perder o gosto no marido dela, perder o tesão no marido dela, perder a atenção, aquela atração pelo marido dela, para ela poder ter atenção para mim. Eu quero ela para mim. Não é certo, não. A mãe de santo que fazer um tipo de trabalho desse, ela vai sofrer
as consequências severas. Tanto a mãe de santa que fez, tanto o médium que pediu, e tanto os espíritos que fez. Entendeu? Todo mundo vai pagar, todo mundo vai pro couro. A espiritualidade, a lei do universo, ela ela é firme e é justiça. Quem deve, paga, e quem merece, recebe. Você tá me entendendo? Então, se aquela mulher não foi feita para você, foi feita por fulano, não cresce o oi na mulher do fulano, não. O círculo de vida dela, a história dela, como é que fala? A criatividade que ela vai ter, o sucesso que ela vai ter, é com aquela pessoa, não é com você. Espera seu momento. Pede a espiritualidade, entendeu? Que a espiritualidade vai pôr a pessoa para você. Então, se você for numa vertente que achar um pastor, ou uma pastora, ou uma mãe de santo, ou um pai de santo, que apoia esses tipos de serviço, de trabalho, de destruir vidas, de destruir família, que apoia a mulher largada do fulano para ficar com você, porque você cresceu o oi na mulher do seu próximo, sai correndo de lá, sai fora de lá, porque essa religião sim é do diabo. Essa sim está contribuindo para o mal. Entendeu? Porque a palavra de Deus mesmo fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então tem espíritos zombeteiros que não aceita regras, que não aceita nada dessas coisas, que estão verdadeiramente nesse mundo para destruir famílias. Esses espíritos, eles não têm mais salvação, não tem nada, eles não respeitam ninguém, já estão condenados, então eles vão destruir essas famílias. As pombogiras, os Zé Pilintra, essas coisas, eles estão aqui para evoluir as pessoas. Zé Pilintra nunca tirou uma pessoa de uma vida boa e jogou ele na pinga, não. Que até então, no lugar que eu tava, eu fui num lugar, eu era um beberrão, eu era um cheirador de pó, cocaína, eu mexia com muitas coisas. E hoje sou liberto. Quem me libertou? Deus, primeiramente, mas Zé Pilintra Pereira dos Anjos. Tive numa gira que eu fui lá, eu nunca vi isso. Pra mim não existia isso. Na minha cabeça, Zé Pilintra, ele fazia a pessoa virar maconheiro, bebo, mas não sei o que e tal. Cheguei lá, ele pegou e falou pra mim: olha, meu filho, o negócio é o seguinte, você tá andando por uns caminhos que não tá muito bom não, viu? E aquilo lá que você tá usando, você vai morrer com aquilo lá. Você sabe aquele negocinho lá que você usa, sabe? Todo final de semana, junto com o bebedor lá, com o marafo, tal. Eu já sabia, eu sei, Pois é, tem que parar com aquilo lá. Você quer parar de usar? Você quer largar dos vícios? Você quer se tornar uma pessoa? Você quer evoluir? Que dia que uma entidade dessa, que quer evoluir você, vai ser um demônio? Porque se você chegar diante de um demônio mesmo, ou de um espírito zombeteiro, e pedir uma libertação, ele vai te libertar, não. Ele vai tacar mais magia pra você se acabar, se destruir sua vida. A partir da hora que aquele espírito não quer que você, que é contra vício, contra maus trato, contra traição, contra qualquer coisa errada, como com uma entidade dessa do mal, como com uma entidade dessa do diabo, como com uma religião dessa do diabo, porque o pastor falou, então é do diabo. Não, nem o pastor sabe. A maioria desses pastores aí nunca sabe, não sabe de nada. Entendeu? Eles não sabem, eles não vão a fundo, eles não pesquisam, eles não entendem. Tem um Deus todo-poderoso que pode mostrar para eles o que é certo e o que é errado, mas eles fecham a mente para a verdade mesmo e acata só aquilo que muitas vezes eles entendeu e acha que aquilo que está certo. Não. Aí começa a defamar. Aquilo é demônio, aquilo é isso, aquilo é... Não. Tem que ter discernimento. E usar o dom do discernimento para saber o que é e o que não é. Você está me entendendo? Então, se essa religião apoia essas coisas, é errado. Zé Pilintra Pereira dos Anjos, ele me libertou. Primeiramente Deus e ele. Tava na gira lá do nada, ele... Quer parar mesmo? Quer largar dessas coisas? Quer parar? Quer evoluir? Quer ser alguém na vida? Que essas coisas estão te matando, esses vícios estão te matando. Eu vou tirar isso aí de você, eu vou te ajudar, hein? Mas se você voltar
a usar de novo, a fazer isso aí, as consequências é por sua conta. Que era para você ter partido, ó, muito tempo. Mas aquele lá de cima gosta muito de você e você tem coisa ainda, você tem história para fazer aqui na Terra. Então eu vou te ajudar. Dá um gole aqui nessa bebida aqui. Fui lá, dei um gole na cerveja dele. Passou 4 dias, 5 dias mais ou menos, uma semana, não sei. Eu não senti mais vontade de cheirar pó. E Deus também me ajudou. Então, Jesus me libertou e Zé Pilintra também me ajudou a largar dessas coisas. Então para de ter esses preconceitos. Se você não achou a sua religião ainda, não fica de gai-gai demais não. Mas procura uma, duas ou três para você visitar. E se você não gostou de nenhuma dessas, calma, espera, peça a Deus para te mostrar em sonhos, ou peça o seu guia para te mostrar qual terreiro é para você participar, qual é a vertente que você deve estar. Procura saber o que você veio fazer aqui nesse mundo, o para que você está aqui nesse planeta. Sabendo disso, você procurando saber qual que é a sua função, o para que Deus te mandou para esse mundo. Porque todo mundo tem todo mundo tem uma missão aqui na Terra. Você tem que saber qual que é a sua. Se conheça, entendeu? Se abra. Para de viver nesse mundinho fechado. Arranca o cadeado, se abra para a espiritualidade, se abra para o bem, se abra para Deus, se abra para alguma pessoa. Mas não é contar a sua vida, não. Mas se você tem alguém de confiança, chega nessa pessoa, conversa, eu queria entender assim, tal. Se você não tem confiança, fala com Deus. Toda vez dobra seu joelhinho ali na beira da sua cama e ora, fala: Deus, me mostra qual que é a minha função aqui na Terra, para que eu vim, qual que é o propósito de eu estar aqui, qual que é a religião que eu devo fazer parte para me ajudar meu próximo, para evoluir a mim mesmo e as pessoas, para aniquilar o mal, qual que é a religião que eu tenho que participar para estar pondo um fim no mal na vida das pessoas, para ajudar alguém e para mim me ajudar. Que ele vai te mostrar. Mostrando, você também tem que visitar. Faça como eu te falei, visita uma, visita outra, visita o catolicismo, vai visitando. A religião que der certo com você, a energia que se adaptar com você ali, fique em paz. Fala: olha, eu achei meu caminho, achei a religião que eu precisava, vou ficar aqui, pronto. Quem sou eu? Quem é as pessoas para te julgar? Se nem Deus está apontando o dedo. Opa, assustei aqui, tinha um bicho aqui, a aranha subiu no meu pé. Se nem Deus ele está apontando o dedo para você. Agora, se Deus falar com você, falar assim, ó, eu não quero você nessa religião aí. Eu não criei você para estar aí. Mas não é que ela é errada, não. Não é que ela é do diabo, não. Deus apenas não criou você, o seu projeto, o seu futuro, o seu ciclo de vida não foi feito para estar ali. Se ele falar para você que o seu lugar não é ali, não tema. Sai de lá. Respeita, bate cabeça, tal, pede licença, agradece todo mundo ali, tal, vou ter que sair, tal. Ninguém vai te segurar, Exu não vai te bater, ninguém vai te condenar. Não. Que Deus vai te mostrar o lugar certinho que é para você. Beleza? Você entendeu? Então esse foi o vídeo de hoje. Se adaptando com a espiritualidade. Tenta se adaptar. Tenta sentir a energia do local. Vá, visita. Procura pessoas que são realmente sinceras com a espiritualidade daquele local. Procura saber o perfil daquela casa. Procura saber o que está falando. Qual que é os falatórios. Procura saber realmente quem que é. Vai lá. Participa também. Para você ver que nem sempre o que fala é o que é. É o que é. Muitas das vezes tem muita defamação. Então, tenta colher alguma informação, mas também vai lá, participa. E se você vê que realmente o que estava falando ao redor é verdade, se for bom, e falou com você, você agradou do culto, agradou dos negócios, amém. Entrega na mão de Deus, fala: Deus, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou te agradar, é aqui que eu vou fazer o bem, é aqui que eu vou seguir com sinceridade.
e estou disposto a abrir mão do que tiver que abrir mão. Você tem que estar disposto. Se for vício, você tem que estar disposto a largar o vício, porque o vício ele não contribui para você para nada, ele só atrasa a sua vida. Ele só te joga para baixo. Vício é uma escravidão, entendeu? Nada contra aí você que gosta de tomar sua cervejinha, não estou falando mal, mas o vício ele não contribui para nada, a não ser para destruir sua vida. Então, mas se aquela casa ali não fala, não é contra, né, essas coisas, você segue a sua intuição, entendeu? O vício mesmo, ele não é bom. Quando a gente tá lá na casa lá, que as entidades incorporam na gente e usa as bebidas, ele, não é nós que estamos bebendo. Ele usa a matéria nossa para beber aquela bebida, para defumar você de dentro para fora, para aniquilar alguma quisila, para desfazer algum feitiço, para destruir alguma energia negativa que veio sobre sua vida. Mas quando ele vai embora, ele leva todo o álcool, ele leva todo aquela substância de álcool, e quando ele sai, você fica normal, como se fosse que não bebeu, nem fumou, não aconteceu nada, entendeu? É diferente de você quando você bebe. Quando você bebe, você no outro dia você tá ressaqueado, tá passando mal, tá isso, tá aquilo, tá desidratado, entendeu? Então, o vício não contribui para nada. Porém, as entidades usam esses elementos para poder te purificar e purificar o local. É diferente de você beber. Porque se fosse bom, Zé Pilintra não tinha tirado isso de mim. Deus não tinha tirado isso de mim. Entendeu? Então, se Deus falou que não é bom e tirou de mim, eu tive que ter um poder de opinião. Não, Deus, então você não quer que eu use isso? Não, Zé. Você não quer que eu use isso? Então, realmente, eu vou brigar comigo mesmo e não vou usar. A partir de hoje, eu não quero esse vício mais, não quero nenhum vício mais na minha vida. E tira essa força maior que tá querendo fazer eu usar. Pronto, ele quebrou o mal que estava por detrás, repreendeu, destruiu, expulsou da minha vida o que me fazia usar essas coisas, e hoje eu sou liberto, sou feliz. Então é isso, seja feliz, axé a todos, saravá, Ogungum, Mutumbá, Laroyexu. Uma ótima noite para vocês. Que meu Pai Ogum ilumine os caminhos de vocês, livra vocês de todo mal, corta, quebra, aniquila, repreende, destrói todo mal contra a vida de vocês. Minha mãe Oxum prospera o caminho de vocês, abra o caminho da prosperidade, da fertilidade, do amor, da união, e repreende todo mal contra a vida de vocês. Uma ótima noite e até o próximo dia. Espero que você possa ter entendido. Então é isso, tenta se adaptar com a espiritualidade. Para com essas inseguranças, procura saber qual é a espiritualidade que você nasceu para estar, beleza? E quebra esses dogmas, essas coisas, que eu não vou ali não, porque fulano falou que aquele não é de Deus, não. Não vai pelas pessoas, não. Siga a sua intuição, estuda, vai a fundo e procura saber, ter conselho de pessoas que são sérias realmente, que não são fanáticas, que não são idólatras, que não são cética, mas que entende do assunto. Que aí você vai acertar o seu caminho, beleza? Boa noite.